7%, conhecido carinhosamente como o Ogro de Wall Street. Muito bom dia para você, André, seja bem-vindo. Bom dia, Paula, obrigado pelo convite mais uma vez e give me four. Olha lá, a ogrinha aqui, sou a ogrinha da BMC. Eu tô comportada, viu, André? Eu tô conseguindo, tá? Ser comportada. Outro dia eu mandei uma figurinha aqui no grupo, né? É muito legal. Você tem uma menina lendo o livro, sou muito eu. Como responder sem parecer... Como responder sem ser uma cavala, sem ser grossa. Muito minha cara, né? É muito difícil às vezes, né? Eu sou a ogra da quando BMC. eu vi que vocês estavam... quando eu vi que vocês estavam sem o chat no YouTube há umas semanas atrás, eu achei que não ia voltar mais, porque eu pensei, olha, que o chat às vezes a gente vê tanta abobrinha, né, que é difícil a gente se controlar, né? Então vocês estão de parabéns por terem trazido o chat de volta e por aguentar as abobrinhas. Eu tô fazendo, eu vou tentando me evoluir aqui, mas eu sou ogra, gente, por isso mesmo, porque eu sou grossa, mas eu tenho coração bom, né? Só o André me entende, né? Não, a gente é bonzinho e bravo. Exato, quando eu já tinha essa fama de ogro desde a adolescência, né? Desde o meu primeiro emprego, né, em TI, quando eu tinha 21 anos, 22, o pessoal já falava assim, o André é igual pão de forma, é casca grossa, mas ele é miolo mole, por dentro ele é bom coração. É o caso, eu acho que a vantagem de ser ogro é que você explode, né? Pronto, desopilou, tá tudo bom, tudo zerado de novo. 2 minutos depois tô ótima. Né? Exatamente. Não fica guardando raiva, refletindo, me falaram aqui. Não, você vai na lata, pum, acabou, passou. Eu também dá uma ressaca moral depois, mas... Tá certo, não pode ligar muito pro que os outros falam, né? Eu sou dessa, também não ligo, não. Obrigada, Silvia. A Silvia tá falando aqui que eu sou nota 10. Obrigada. Temos que ser autênticos, né, André? André, olha lá o Daniel falando que eu sou boazinha. São sensacionais. Obrigada. Ô, André, vamos lá, né? Vamos falar aqui, tem um assunto que eu queria repercutir com você. Toda essa questão aí na zona do euro, a gente trouxe aqui várias notícias muito, né, difíceis por lá. Índices de inflação recorde na zona do euro, essa onda do calor enorme também por lá. Agora dados aqui da própria OMS alertando, né, muitos casos de Covid também sendo triplicados por lá, uma preocupação de novos lockdowns ou não, também pesando muito lá na zona do euro. Expectativa aí para subida de juros na próxima quinta-feira pelo Banco Central Europeu, o que não faz há muitos anos. Eu queria entender um pouquinho da sua perspectiva para todo esse cenário, como que você está vendo, né, todos esses impactos também, não só para a zona do euro, mas para todos os mercados em geral. Bom, uma das coisas que a gente consegue perceber, eu acho que a gente até já comentou, falamos sobre isso ano passado, a gente viu aí um surto, né, uma explosão, por exemplo, do valor das commodities ao longo dos últimos 2 anos, principalmente, mas elas já vinham subindo bastante, né, e antes mesmo da pandemia. E durante todo esse tempo eu vi muitos analistas que eu gosto muito, respeito muito, que aprendi muito com eles, falando, por exemplo, de super ciclo de commodities. E eu nunca acreditei nesse super ciclo de commodities que eles falavam, né? Não no sentido de um super ciclo de commodities como que a gente teve no início da década, deixa eu já fazer, retrasada, nossa, o tempo passa, hein? Década retrasada lá do primeiro governo petista que surfou aquela onda de commodities e hoje utiliza isso desonestamente para fazer campanha eleitoral, né? E foi aquela fase que ganhamos os 3 graus de investimento, etc. Ali foi um super ciclo de commodities, né? Ali a China começou aquele crescimento, né, de 2 dígitos ao ano, 15%, 14%, e que depois veio se reduzindo depois, na década passada. A grande questão era se ia fazer soft landing, hard landing, e veio reduzindo aos poucos o seu crescimento, né, e obviamente consumindo menos commodities por conta disso. Por exemplo, atualmente a gente viu a China nas últimas semanas, a China subiu quase 20% a Bolsa de Valores, né, Xangai,
depois de anúncio de estímulos econômicos e infraestrutura, indo na contramão do mundo, que estava preocupadíssimo com a inflação e estava começando a enxugar o excesso de liquidez, a China novamente tentando injetar dinheiro na economia, e aonde ela sempre injetou principalmente infraestrutura, construção, né? E a gente viu que o minério de ferro não acompanhou, que foi um baita de um sinal de divergência. Mas com relação às commodities, a gente passou aí desde 2008, foram 14 anos, né, com juros negativos praticamente em todas as nações desenvolvidas, negativos ou zero, né, como Estados Unidos, 0 a 0,25, e a gente viu uma corrida gigantesca em busca de ativos, né, ativos teoricamente não vou dizer sem risco, porque eles são marcados a mercados e oscilam o tempo todo, né? Mas ativos, além das ações, ativos que têm algum valor, porque são utilizados na economia normal, como, por exemplo, cobre, né? Mais de 1.600 ligas metálicas utilizam cobre. Então a gente viu uma explosão das commodities, que justamente o pessoal associou a super ciclo das commodities, né? E eu não vi isso como um superciclo, eu via, na verdade, como excesso de liquidez e como uma contraposição ao dólar. O dólar lá embaixo, o dólar despencou justamente porque o juros era negativo nos Estados Unidos, né? Juros real, que se for levar em conta a inflação, e aí o mundo inteiro comprou commodities como uma alternativa ao dólar. E o que a gente vê agora? O dólar explodindo, inclusive eu mostrei aqui semana passada aquele gráfico que sugere que o dólar vai testar o topo de 2001, né, o maior patamar, o dólar index no caso, 120 pontos, e que o euro, que tinha atingido a paridade, a tendência era ficar ainda mais barato em relação ao dólar, né? E nessa alta espetacular do dólar, a gente começou a ver uma correção nesse mesmo 6 meses das commodities. Ou seja, é o efeito inverso. Quando o juros estava zero, que o mercado não tinha interesse nos títulos do Tesouro, com isso o dólar desvalorizando, o mercado indo para ativos de risco, de commodities a ações, e aí vou até incluir criptomoedas, por exemplo, excesso de liquidez. Né, ontem eu participei de uma entrevista, de uma pesquisa, para falar sobre criptomoedas, os tópicos abordados eram, além das criptomoedas e blockchain, era também tokens e, pasmem, era os NFTs e tokens de games, né? Eu nem sabia que tinha esse nome, fan token games, né? O que eu achava disso? Ou seja, foi um mundo inundado por liquidez, e aí sempre tem um lugar para colocar dinheiro, né? De ativos de luxo. A gente viu a explosão aí de ativos de luxo, como, por exemplo, carros importados, etc., vinhos, relógios, né? Um Rolex está a fila de espera de um Rolex Zero, né? Aqueles mais básicos, né? Você que pode falar isso de um Rolex. O mais básico está levando de 4 a 5 anos, né? Um Batman, que é um que tem uma catraca preta e azul. 5 anos de espera. Um usado, eu vi o preço, um usado, US$ 41.000. Um relógio que há 2, 3 anos atrás custava US$ 5.000, menos de US$ 10.000. Um usado, US$ 41.000. Ou seja, um mundo inundado por liquidez. Então as commodities explodiram. O que a gente vê agora? Um efeito reverso, né? Tudo que sobe um dia cai, nem tudo que cai um dia sobe, mas a gente vê agora as commodities caindo forte. O euro nesse cenário todo, pô, com essa onda de calor, o consumo de energia deve estar aumentando também drasticamente lá, por questão de ar-condicionado, etc. Daqui a pouco a gente vai, daqui a 3, 4, 5 meses, começa novamente o inverno, nova onda de consumo de energia atingindo picos, né? E a Rússia, com certeza, a gente já está vendo isso, a Rússia vai saber utilizar isso muito a seu favor, justamente porque ela está conseguindo, né, desovar
todos os hidrocarbonetos, né, petróleo e gás, ela está conseguindo mercados alternativos, vendendo a preço de banana, mas vendendo, né, conseguindo fazer caixa, manter, sustentar a sua guerra, que são os países ali na Ásia, especialmente a China. Então, a Europa está hoje num mato sem cachorro, está numa confusão lascada que não dá para a gente conseguir enxergar o que vai acontecer daqui a 3 meses, né? Principalmente no aspecto energético. O petróleo, apesar agora estava caindo 2%, e ele atingiu uma linha de tendência primária de alta agora há alguns dias, né? Depois de algumas semanas andando de lado e corrigindo, pode retomar essa alta, justamente por conta do consumo maior de energia, especulação em cima disso também, é óbvio, na Europa. O aeroporto de Heathrow, em Londres, semana passada, decretou um limite máximo de passageiros por dia. Então, talvez por conta de ter acabado a pandemia, o lockdown, etc., depois de 2 anos o povo resolveu viajar. E, obviamente, com a alta do dólar, né, quando a gente fala de DXY, a gente está falando de também redução da Libra, redução do euro, ou seja, redução do iene. Então, enfim, por uma série de fatores, o verão europeu, o primeiro verão aí de 3 anos. Então, a gente está vendo uma Europa saindo no lockdown. Tem essa questão agora que é uma incógnita, se vamos ter novos lockdowns ou não. Eu acredito que não, né? Eu acredito que semana passada, acho que a gente comentou por WhatsApp, né? A minha sogra tinha pego Covid, foi para UTI e tudo, mas 2, 3 dias depois já saiu, ficou 2 dias no quarto, já saiu, já está em casa. Ou seja, o Covid ainda está por aí, mas a tendência a gente vê o número de mortos, a média móvel aqui no Brasil, ontem estava 240 e poucos, né? Estabilizada. Quando você fala 240, tirando o lado humano disso, talvez seja um número até menor que outras doenças infecciosas. Então, eu acho que, tirando a China, que teve aquela característica de lockdown zero, é um país de 1,4 bilhões de habitantes, e uma pandemia lá tem a característica de talvez matar milhões de pessoas sempre, eles estão muito mais resistentes com relação à liberalização. Mas eu acho que a Europa, até por serem países democráticos, acho que não vão aceitar outro lockdown. Acho que isso não vai ser problema na Europa. Até porque, né? Acho que a gente Até vai porque a ter situação já está bem... a situação lá está bem difícil, né, André? Mais um lockdown agora, acabar com a economia europeia, né? Exato. Eu queria só tirar uma dúvida, que você falou agora exatamente de um ponto muito importante em relação ao petróleo, né? A gente sabe que parte dessa inflação lá da Europa também agora pesa muito a questão da energia, o petróleo, gás, eletricidade, você estava falando muito bem sobre isso. Eu só queria perguntar para você, porque assim, o petróleo ele chegou a cair a preços pré-guerra, né? Vamos dizer assim, até antes aí do conflito lá no leste europeu. Deu uma recuperada, mas ainda assim, né, os preços estão mais antes estão com a paridade do que estava antes desse conflito. Como que você está vendo, né, essa baixa aí nos preços do petróleo e as movimentações internacionais que acabam, né, de certa forma, tendo ainda um peso que poderiam derrubar o preço? Você acha que já estão fazendo algum tipo de efeito? O petróleo tende a ir nessa direção? Porque tem muitas casas muito divergentes, né? Vendo o petróleo a $60, outras a 400, né? Mas qual é a direção que a gente deve olhar para esse petróleo? Olha, falando agora no aspecto técnico, né? Ou seja, usando o gráfico e apelando para o primeiro princípio da teoria de Dow, que diz que o preço desconta tudo. O petróleo, ele corrigiu até a minha média móvel de 200, que é a média móvel mais clássica que todos, né? Até quem não dá o braço a torcer, que não fala que usa gráfico, que a análise técnica não funciona, muita gente do mercado, do mundo fundamentalista, valuation, todo mundo tem lá um gráficozinho com a média móvel de 200, todo mundo usa, né? A gente vê, por exemplo, a Bloomberg de vez em quando, né, bota um gráfico na tela,
tal ativo atingiu a média móvel de 200, etc. Não, tal ativo perdeu a média móvel de 200. Então, a média móvel de 200, né, é uma média, arredondando aí quase que uma média de um ano, né, de preços, né, o ano útil, né, comercial tem mais 262 dias úteis, é quase um ano de preços, né, um ano móvel, uma média móvel de quase um ano. Então o preço deu aquela escapada, aquela disparada, foi lá nos 130 e poucos dólares e voltou e testou a média móvel de 200. Semana passada bateu e subiu. Se você olhar o gráfico do dólar, eu vou até Quer compartilhar então colocar aqui aí pra rapidamente. gente? Coloca aí pra Isso. gente ver então, vamos lá. Vou Vai ficar colocar melhor aqui pra gente rapidinho para a entender. galera ver. Opa. Cadê? Tá aqui. Petróleo. Ó. Então o petróleo, ele atingiu a média móvel, aqui eu estou mostrando o crude, o americano, WTI. Ele atingiu a média móvel de 200, e quando a gente olha, né, o gráfico do petróleo, vamos botar até numa base, bom, semanal, acho que vai dar aquele erro por conta daquele crash negativo que o petróleo atingiu em maio do ano não apareceu aqui aquele dia negativo, que aquilo distorce bastante o gráfico, né? Então, a gente está vendo aqui o petróleo, né? Ó, além da média de 200, olha que interessante, ele também veio testar praticamente a média móvel de 50, né? Aqui no gráfico semanal. Então, o petróleo a gente vê claramente que ele está numa tendência de alta. A gente que vive o mercado no dia a dia, a gente acaba ficando muito acostumado a olhar o curto prazo, né? Nossa, o petróleo hoje caiu 4%. Nossa, tá vendo? Aquela narrativa de petróleo a 300 dólares foi narrativa, não sei o quê. A gente vive um momento de muita torcida, né, no mercado financeiro. Mas o pessoal esquece de olhar a figura, o big picture como um todo, né? O petróleo, né? Aqui mesmo, antes da guerra começar, a gente já vinha numa tendência de alta do petróleo, ó. Por 3 vezes ele se aproximou bem perto aqui da média móvel de 200, chegou até a violar a média móvel de 200 aqui, tá? E depois voltou a tendência de alta. Uma coisa que eu sempre falo, o pessoal fala, perdeu a média móvel 200, agora vai despencar. Falei, galera, o preço, né, de qualquer ativo, ele sobe, desce, isso chama volatilidade, né? Vol é vida, como a gente fala no mercado. Mas a gente tem que olhar que dentro, a média móvel, ela tem como principal função rastrear e apontar uma direção. E a gente tem que ficar focado na direção que ela está apontando. Perder simplesmente uma média móvel não quer dizer absolutamente nada. O importante é ver a direção. Então a média móvel de 200, ela vem apontando para cima desde 2020, né? Desde do fundo lá da pandemia, que o mercado despencou, e depois aos pouquinhos, né, com a injeção de dinheiro, economia voltando ao normal, os preços de tudo subindo, das commodities por conta do dólar que despencou, né? A gente viu o petróleo voltando à tendência de alta e continua em tendência de alta. Então, o que poderia, na minha opinião, né, jogar o petróleo para baixo não é nem a questão de consumo, ou a crise energética na Europa, é o dólar continuar explodindo para cima. Então você teria, né, o petróleo cai, mas o dólar sobe. No final fica elas por elas, mais ou menos o que está acontecendo aqui no Brasil, né? Se não fosse a medida do ICMS, essa queda do petróleo não adiantaria absolutamente de nada para a Petrobras, porque o nosso dólar estava 4,90, R$ 5, foi para 5,40. E aí? Ou seja, uma coisa compensou a outra. Não mudou absolutamente nada. E quando a gente olha de moedas dos países desenvolvidos, é a mesma coisa. Quando a gente olha de euro, por exemplo, o euro aqui, né? Petróleo caindo. Ok, mas petróleo é negociado em dólares. Aí a gente vai ver o euro, né? O euro desvalorizando. Então, na hora que você vai comprar o petróleo em dólar, fez alguma diferença isso para o bolso do europeu? Nenhuma, nessa queda do petróleo. Então, eu acho que agora esse par, né, moeda, esse par petrodólar, né, o petróleo versus o dólar, assim como as commodities em geral,
eles estão intrinsecamente amarrados, né? Opa, deixa eu tirar aqui eles estão intrinsecamente amarrados e para onde o dólar for, as commodities estão indo na direção oposta, né? Então a gente vê o dólar corrigindo alguns dias e as commodities subindo, o dólar explodindo, as commodities corrigindo. Então, no caso do euro, aí tem a questão dos fundamentos da moeda e os fundamentos da crise de energia por lá, inflação, Banco Central Europeu, né, essa alta do euro que a gente está vendo é porque o Banco Central está colocando em discussão realmente a questão de aumento de juros, de aumentar juros para tentar fazer frente à inflação, porque no final todo mundo sabe que a inflação, né, é o imposto mais pesado, é a variável aí que mais dano causa à população. E aí quando a gente tem que lembrar que no final os políticos são todos iguais, né? Vide aí a renúncia aí do Mário Draghi, etc., lá na Itália, como primeiro-ministro, no final, o Boris Johnson agora, que teve um fato aí esdrúxulo que levou ele à renúncia, mas no final é aquela velha frase de um assessor de campanha aí do Bill Clinton, né? É economia, estúpido. Ou seja, a inflação ela tem a capacidade de causar um estrago, como a gente já viu, né? A inflação, se você lembrar a história, o pessoal esquece um pouco a história, mas a inflação, claro que a inflação é consequência de outros fatos antecedentes, mas a inflação levou a Alemanha a uma nova guerra mundial, botar o mundo numa guerra mundial. Né? A inflação ela tem uma capacidade realmente destruidora da economia, de desarranjar a economia de um país, muito mais do que lockdowns, muito mais do que crise energética. A inflação ela é fatal. Eu comentei até no chat na sexta-feira, até a Débora comentou ao vivo, eu tinha escrito no chat que eu passei um mês na Argentina em 2019, no inverno, em julho, com a família esquiando, em Bariloche, e a gente ia ter a eleição presidencial em outubro. E para todo mundo que eu perguntava quem eles iam votar, todo mundo ia votar na Cristina Kirchner, ou no caso na chapa dela, né? E eu perguntava, mas ela roubou tanto, teve inflação, etc., né? E todo mundo falava, não importa, eu conseguia pagar a calefação, a alimentação e o aluguel naquela época. Hoje eu não consigo com o Macri. E eu comentei, né, até numa live, gente, tínhamos 6 meses de governo, se as reformas não andarem rápido, né, e eu vi que as reformas estavam indo muito mal, só tinha sido enviada a reforma da Previdência, e já estava sendo, e é preciso a gente aceite isso, tem que deixar a ideologia de lado, já estava sendo boicotada por corporativismo pelo próprio presidente, antes mesmo de entrar em negociação, de ter um texto, ele já falava de ceder aqui e ali para policial, para os militares, etc. Você já estava dando os anéis antes mesmo de pedirem os dedos, e a reforma, e não foi mais nenhuma outra reforma colocada. E o Macri lá na Argentina foi por esse caminho do que ele chamou de gradualismo, né? E a gente não adotou nenhum termo de gradualismo, mas a gente foi pior do que o gradualismo do Macri, a gente não fez mais nenhuma reforma, né? E isso é terrível, porque está aí de novo a possibilidade de um governo petista ser eleito, como eu alertei essa possibilidade em julho de 2019. Né? Por quê? Porque para a população, agora, eles não estão preocupados com a corrupção. Eles estão preocupados com o bolso, né? Com não poder comprar comida, de não estar de desemprego, e a inflação é o que provoca esse desarranjo. Eu estava pensando isso agora de manhã. Eu li uma matéria sobre por que a Argentina é refém ainda, né? Vive nesse vício, nesse círculo vicioso do peronismo. Eu falei, meu Deus, a gente está entrando, né? Se o PT ganhar, a gente vai por mais 4 anos, vão ser quase 25 anos, com um intervalo no meio. A gente está indo pela mesma linha, né? De uma Argentina peronista para um Brasil petista. Eu me benzi 3 vezes e falei, meu Deus, olha para onde a gente está indo. Mas qual é a razão disso? Inflação.
Inflação Quero acho que é, aproveitar que você tá é o falando de mal do inflação, século. Ogro. É, fato. Eu quero aproveitar que você está falando de inflação, porque nessa história, né, com a inflação aí estando disparada como a gente está acompanhando, um dos setores que acaba sendo bastante impactado é o varejo. Logo, eu quero trazer nessa pauta aqui do varejo, Magazine Luiza, porque eu queria ouvir a sua opinião em relação a isso. Toda essa repercussão que a gente teve nessa segunda-feira, depois desse vídeo que foi divulgado aí, né, pela Luiza Trajano, a gente viu o papel, inclusive, conseguir bater 8% de alta, depois cerrou o dia em queda, devolveu tudo. Hoje até começou em alta, mas aqui já virou para o sinal negativo, volta a cair 1% o Magazine Luiza. Tem até uma pergunta do Rogério Torres, né, aqui no nosso chat, ele que queria saber da sua opinião sobre essa atitude da Luiza Trajano. Ele pergunta assim: Ogro, você acredita que a Luiza Trajano entrou em pânico ou fez um marketing surreal? E aí eu quero justamente também, junto com o Rogério, ouvir aqui a sua opinião relacionada a isso, porque já existem até outras análises aí no mercado sobre essa situação Magazine Luiza. Aliás, o grande investidor Luiz Bastos já falando, né, sobre a companhia quebrar em algum momento, né? Então, assim, como que você tem avaliado o Magazine Luiza e agora, ainda mais, fechando, né, com chave de ouro, com esse vídeo divulgado ontem pela Luiza Trajano? Se foi marketing ou não, sei que o dia inteiro o assunto acabou sendo esse, né, Ogro? Eu acho que ela, né, se a gente pegar a história da, da Dona Luiza, né, ela começou, né, assim como as Casas Bahia, né, e talvez outras tantas do varejo, começou com aquela lojinha, o Pão de Açúcar, né, que era uma padaria, né, todas começaram pequenininha e se transformaram nesses grandes impérios, né. Quando a gente fala do BAS, teoricamente, né, o varejo está destinado sempre a quebrar. A gente teve agora a Ricardo Eletro, que está ainda na justiça discutindo se realmente fale ou não fale. Mas a gente lembra de Mesbla, de Mapping, de Lobras, de Arapuã, e tem uma infinidade aí. Normalmente, eu entendo que essa questão do varejo quebrar pode ser se é fato ou não, né, que é um destino do varejo nacional, pode ser até uma realidade mais ligada justamente a essa questão de inflação, de desemprego, né? Diferentemente do varejo americano, por exemplo. A gente olha um Walmart, né, décadas e décadas, o Walmart firme e forte lá nos Estados Unidos, que por acaso o Walmart esse que fracassou, não conseguiu se estabelecer, né, como potência aqui no Brasil quando ele veio para cá. Então, o nosso varejo, ele tem essa variável que a gente não encontra no varejo de países desenvolvidos, tá? De surtos de desemprego, os voos de galinha que a economia tem, depois inflação, né? E no final, por exemplo, Magazine Luiza e outras empresas de varejo de massa, elas têm a principal mercado consumidor, elas têm a classe média baixa e a classe C e D, né? Que são as classes que são mais afetadas por inflação, por desemprego, por incertezas, né? Com relação, vou estar empregado daqui a 2, 3, 4 meses ou não. A semana passada, o Serasa publicou uma pesquisa que nós temos 66,6 milhões de CPFs negativados, que é recorde na série histórica. Recorde na série histórica. E aí eu até comentei, muita gente está contando, né, com parte desses 41 bilhões de reais da PEC das bondades, se eu não me engano, já fizeram conta aí, que 14 bilhões de reais vão para o varejo. Alguma coisa é óbvio que vai para o varejo, né? Muita gente sem conseguir comprar, consumir absolutamente nada por falta de dinheiro. Então, essa injeção vai para o varejo, uma parte vai para o varejo, mas a gente tem que lembrar que tem muita gente endividada e a dona Luiza falou exatamente disso, que está pré-aprovado, que é aquele carnezinho que todo mundo ama, né? Ou seja, há desespero na fala dela? É óbvio, né? É só olhar a cotação das ações, o que vem acontecendo, que qualquer um surta, né? Qualquer CEO ou presidente de conselho ou majoritário ficaria desesperado. Mas
a Faria Lima está preocupada com o desespero dela, né? Só que a Faria Lima, tudo bem, a gente até compra na Magalu, eu já comprei muita coisa na Magalu de uns 2 anos para cá, assim como na Amazon e no Mercado Livre, né? A comodidade da compra online. Mas a Magazine Luiza sempre foi loja de rua, loja de classe C e D. Lá é onde está realmente não só a compra dessas classes sociais, né? A principal fonte de receita, mas justamente aqueles produtos que a gente não compra. A gente vai na Magazine Luiza comprar o quê? Comprar um laptop, comprar uma caixinha de som da JBL, comprar coisas desse tipo. A gente vai lá, vê na Magazine Luiza, vê na Submarino, vê na Amazon, está mais barato, vai lá e compra. Mas o que realmente se compra nas lojas de rua? Mobiliário, que as margens são absurdamente altas, aquele mobiliário que se você tiver mais de 70 quilos, a cama, o estrado arrebenta, cai. A porta do armário, depois de você abrir, sei lá, 500 vezes a porta cai em cima de você, né? Aquele material de baixa qualidade, mas com a margem de lucro absurdamente, estupidamente alta. Então, a gente vê que o foco dela, do discurso dela, foi levar de novo, né, a clientela dela de volta para as lojas. E aí você vê bem a linguagem dela. Eu não sei se ela forçou, acredito que não, acredito que foi natural, mas você vê o linguajar dela, com erros de português, com aquela fala, né, que a gente ouve, sem, desculpa, não quero parecer preconceituoso, pelo amor de Deus, mas que a gente ouve no ponto de ônibus, que a gente ouve no dia a dia, nas ruas. Ela falou a linguagem das ruas. E as lojas dela estão nas ruas. Ela quer levar as pessoas de volta para dentro da loja, para comprar com carnezinho, já que 66,6 milhões não tem mais crédito, não tem mais cartão de crédito, está tudo bloqueado. Né? Por isso que os bancos caíram tanto, porque boa parte desse endividamento não está colateralizado, ou seja, não é como um imóvel, um carro que o banco vai lá e pode tomar. É cheque especial, é cartão de crédito que, se não pagar, acabou. Os bancos estão tendo que provisionar muito mais dinheiro agora para uma onda de inadimplência do que nos balanços passados. Por isso que os bancos caíram, sofreram tanto também. Então, eu acho que o que ela fez foi perfeito, perfeito. Teve por trás um marqueteiro? Não sei, talvez sim, mas eu acho que ela, né, instintivamente, que começou do zero, com uma lojinha, chegou a esse império, né, assim como Abílio Diniz, Samuel Klein, etc. Pô, ninguém chega onde chegou. Silvio Santos, né, que acabou indo não para uma linha de varejo, mas televisão, etc., mas era um camelô. Esse pessoal fala a linguagem do povo. E aí, fazendo um paralelo, que é o que a gente está ignorando, né, quando vê pesquisas, negacionismo, etc., e o próprio presidente ontem deixou bem claro no discurso dele para os embaixadores, esse discurso de derrota que ele já está assumindo, é porque quem elege presidentes e quem enche uma loja como Magazine Luiza é o povo, que muitas vezes, né, será que esse povo, né, as pesquisas, quando telefonam, conseguem encontrar um eleitor lá no Agreste do Nordeste para perguntar para quem ele vai eleger? Será que cai o telefonema, né? Quando é por telefone ou quando é um pesquisador ambulante? Será que chega lá nos rincões do Nordeste, do Norte? Será que aquela pessoa que mora numa palafita sobre esgoto a céu aberto está sendo pesquisada, né? Tá dando opinião sobre quem vai eleger? Não. No final das contas, é a classe mais pobre, classe média baixa, que elege os políticos que estão aí. Por isso que a Argentina e talvez o Brasil, infelizmente, estejam amarrados nesse ciclo de populismo que, no final, vive de dar esmola, vive de assistencialismo, mas mudanças estruturais nunca são feitas.
E a gente fica nesse círculo vicioso eterno, sem conseguir ver futuro, né, nos próximos anos, infelizmente. Então, a dona Luísa, eu acho que ela fez o que tinha que ser feito e fez muito bem, falou a linguagem do povo, como o povo que ela já foi um dia, né, aquela linguagem simples, prosaica, com erros de português, com sotaque carregado, e falou, vamos lá para a loja, né, pega justamente casa com essa injeção de grana. Então, antes que a pessoa pense em pagar a dívida, ela está querendo levar esses consumidores de volta para suas lojas. E ainda fala, leva meu vídeo lá, mostra para o gerente da loja que você falou comigo, que eu falei contigo, mostra lá que você veio aqui comprar uma geladeira nova, uma batedeira nova, um guarda-roupa, uma cama, uma TV para a Copa do Mundo nova, mostra o vídeo. Eu acho que ela foi simplesmente, não sei se a Magazine Luiza vai quebrar ou não, mas não quebrando e dando a volta por cima, esse vídeo dela um dia vai ser estudado em MBAs de marketing no futuro. O Barsi trouxe aí uma reportagem esses dias colocando ali um pontinho, né, de dúvida. Ele acredita que um dia deixe de existir, não sabe quando, né? Ele falou muito ali em relação a essas empresas do varejo, até por conta desses outros players, né, que têm dominado muito o segmento. Você acredita também que esses outros... pode falar. Eu acredito que a Magazine Luiza, assim como Via Varejo, são empresas que correm risco. Por quê? Eu comentei, diferentemente do Walmart lá nos Estados Unidos, que não conseguiu se estabelecer aqui no Brasil com a força que tem lá fora, e, por exemplo, a Corte Inglês na Espanha, em Portugal, outras redes, né, de varejo europeias, né, e deve ter equivalentes na Austrália, deve ter no Canadá. A diferença desses países desenvolvidos para o nosso, que é o que mata o varejo, é justamente o monstro da inflação. São esses voos de galinha. Ou seja, isso é destrutivo para qualquer economia em qualquer lugar do mundo, seja qual for a moeda. Foi o caso que eu citei. Eu gosto de citar esses casos extremos para as pessoas pararem e refletirem, às vezes não ficarem falando besteira, né? Porque besteira hoje na internet fica salva para sempre. Mas a Alemanha foi para uma Segunda Guerra Mundial, levou o mundo inteiro para mais de 70 milhões de mortos. Por quê? Por conta daquela mega inflação dos anos 20, que foi agravada ainda com o crash de 29. Tudo bem, tem Tratado de Versalhes, Primeira Guerra Mundial, tem um monte de antecedentes. Mas aquela mega inflação que elegeu um louco como o Adolf Hitler na Alemanha. Então, o populismo que reelegeu a Cristina Kirchner. Por quê? No linguajar de todo mundo que eu entrevistei, eu cheguei a gravar vídeo na época com celular, eu entrevistei o cara que ficava lá botando as pessoas no teleférico para subir a montanha, o cara do bar, a moça da pizzaria, o garçom, todo mundo, o taxista, todo mundo perguntava, do cara da loja onde você ia comprar uma roupa ou outra de frio, todo mundo falava, eu perguntava, quem você vai votar? Aí a pessoa falava, eu lembro de uma senhora que eu gravei, ela falou o tempo todo com a mão na boca, porque ela não tinha alguns dentes na boca, de uma loja de roupa de inverno, na Cristina Kirchner. E sai de dizer impropérios pro Macri, porque, não, eu conseguia pagar calefação, eu conseguia pagar aluguel, eu conseguia pagar alimentação, hoje eu tenho que escolher um ou dois desses itens. Ou seja, se na época a Cristina imprimia dinheiro, né, e a inflação disparava, não queria nem saber, ela não queria nem saber, mas esses governos populistas, né, o peronismo está lá há décadas, e aí eu fiz as contas, se o Lula ganhar, vão ser mais 4 anos, 2002 até 2026, são 24 anos com um intervalo aí no meio, como o próprio peronismo aí dos Kirchner teve agora com o Macri. A gente está enredado, preso, num ciclo populista que periga a gente daqui a 10, 20 anos olhar para trás e falar, estamos igual a Argentina. Né? Lá o peronismo, aqui pode ser o petismo. Olha que desgraça, mas por quê? Por conta da inflação. A inflação, o desemprego. Então o varejo que depende, principalmente esse tipo de varejo, que depende de classe C e D,
né, e de classe média baixa, depende o quê? De emprego nas alturas, de baixa inflação, de tranquilidade, de planejamento. Não é o que a gente tem. Recorde de CPFs negativados na história, 66,6 milhões de CPFs negativados no Serasa. Sabe, é muito mais fácil uma Magazine Luiza quebrar, gigantesca, do que uma Fast Shop, por exemplo, que só tem artigos eletrônicos top de linha, né? Uma Apple Store aqui no Brasil. Porque a gente viu, por exemplo, artigos de luxo, artigos caros, sendo consumidos como se não houvesse amanhã nesses últimos 2 anos, no mundo inteiro, não foi só no Brasil, no mundo inteiro. Né? Então, em cenários de crise, né, infelizmente, quem acaba se beneficiando é quem tem dinheiro, porque o dinheiro, né, ele se trabalha por si só, seja através da renda variável, seja através da renda fixa, né? O cara que tem muito dinheiro vai ter lá um assessor de investimento competente para orientá-lo, vai ter lá uma conta personalité, uma conta private, enquanto o povo é o quê? Uma conta popularité, que tem lá um gerente de conta, quando tem, que atende 8 mil pessoas, né, na sua carteira, obviamente tenta enfiar um monte de produto porcaria na goela abaixo para bater as suas cotas, ou seja, não existe educação financeira nenhuma, zero. Para você ter uma ideia, eu estava comentando ontem, a minha avó com 85 anos, né, conta popularité de aposentada, a gerente de conta, que eu peguei o avião, fui lá, mas a Lazarenta tinha saído de licença maternidade, ela vendeu um consórcio de uma Montana para minha avó com 85 anos, como se fosse investimento. 85 anos para minha falecida avó, que faleceu com 93, né? Não chegou, não, faleceu no 85 não, menos, porque eu continuei pagando a porcaria do consórcio, né, até acabar. Ou seja, infelizmente, esse país é o país onde a gente poderia traduzir com o seguinte lema: a farinha é pouca, meu pirão primeiro. E é isso que exatamente os políticos estão fazendo agora. A bomba que eles armaram, que vai explodir ano que vem, e não importa se o PIB agora está sendo revisado para cima, se está com superávit fiscal, como eu vejo o pessoal das luvinhas vermelhas do Twitter falando, etc., aplaudindo, né? É o que está sendo feito agora. Mas, de novo, as pessoas conseguem ter a capacidade, e isso, pô, mercado financeiro, o sucesso do Barsi, do Warren Buffett, de tantos outros, sempre se deu no longo prazo, né? É impressionante como as pessoas hoje continuam tendo a capacidade de olhar só um mês para trás e um mês para frente. Acabou. Não conseguem nem olhar os próximos 3 meses, né? Que são os meses aí decisivos aí para a eleição, e tentar, de alguma maneira, precificar o risco depois de um discurso como feito ontem para os embaixadores, para os principais embaixadores do mundo, né, lá no Palácio do Planalto. O risco político, o risco de ruptura institucional nos próximos meses, né, tá aí na cabeça da gente, e parece que as pessoas vêm ignorando isso desde o ano passado, né? Enfim, eu gosto sempre, não é que eu gosto de olhar o lado meio vazio do copo, mas se o copo está meio cheio, a gente tem que olhar os dois lados, né? A gente não pode ficar botando os nossos desejos pessoais em cima da razão, de ignorar o cenário que a gente está vendo na nossa cara sendo desenhado, né, nesse país, e ignorando, né, mas é um grupo pequeno, ignorando pesquisas, etc., quando a gente sabe que, como eu falei, quem elege presidente é o povo aí que está, de repente, desempregado e passando fome ou consumindo cada vez menos por conta da inflação, tá? E são eles que elegem, eles que não aparecem, talvez, eles que talvez não estejam aparecendo aí para o pessoal da Faria Lima, que fala, não, eu vi na motociata, não, né, tá lá o presidente, não sei o quê, as pesquisas não estão mostrando isso.
Cara, é o povo que vai eleger, e o povo agora, de novo, ele está preocupado com sobreviver, não está preocupado com corrupção. Exatamente, infelizmente, né, o que eu ouvi lá em 2019 na Argentina. Ah, roubar, todo mundo vai roubar. Ah, pelo menos eu pagava calefação, aluguel e alimentação. Então, o povo pensando, né, pô, tá aí as PEC das bondades, o Auxílio Brasil. O Lula já falou que vai manter esse valor fixo, se for eleito, né? E o povo sabe que ele vai dar mais e vai imprimir dinheiro e vai acabar com. Bom, o povo nem sabe o que é teto de gastos, mas enfim, sabe que vai ser 4 anos de bondades, com inflação talvez disparando, fugindo do controle. Não sabemos se o Lula consegue reverter, acredito que não, a questão do Banco Central independente, né? Mas, enfim, talvez, aí eu agora já não lembro exatamente como é que ficou essa legislação do Banco Central independente, mas o mandato do Roberto Campos Neto vai acabar. E quem vai escolher o próximo presidente do Banco Central é o próximo presidente eleito. E se ele escolher, sei lá, o Manteiga para ser presidente do Banco Central, é independente, é independente. E aí? Quem é que vai controlar lá taxa de juros, etc. Então, desculpa, o pessoal deve ficar horrorizado com o que eu falo, mas a gente precisa ser pragmático, né? Pragmático, agora eu não falo nem de mercado financeiro. Eu falo, por exemplo, os meus filhos, que lá na Argentina eu falei para eles, se o PT voltar, a gente vai embora do país, tá? Então eles me cobrando agora. Eles querem, muitos amiguinhos já foram embora. Então, e aí, papai, a gente vai embora agora no ano que vem? E eu falei, caramba, e agora? Jogo tudo pro alto e vou morar na Europa, vou morar nos Estados Unidos, né? Porque eu prometi para eles isso, vamos ter, certamente, né? Não estou torcendo por isso, pelo amor de Deus, mas certamente eu já vejo aí com 95% de probabilidade, principalmente se agora o MDB se juntar ao PT, né? A Simone Tebet parece que tem dado a entender isso, né? 1% só de votos, né? E o MDB é uma máquina partidária gigantesca em termos municipais, né? Que é onde estão os eleitores. Eu boto aí 95 para ser bem conservador de probabilidade do PT voltar. E Deus tenha piedade do nosso querido país, né? Porque Tá certo, André. inflação pode fugir do controle depois disso. Vamos aguardar, né? Muito obrigada.